Olá, fofinhos e fofinhas do sétimo ano, aqui é a professora Sabrina de Ciências. Esse material é para complementar, né, a teleaula da primeira semana e complementar também o material que vocês têm aí, o PET, né, que é o Plano de Estudo Tutorado. E hoje nós vamos ver aí a atmosfera e o efeito estufa. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão, que nós trabalhamos muito bem esse tema. Tenho certeza que vocês vão se lembrar aí com facilidade. A atmosfera, ela faz parte, né, de um conjunto de outras camadas, formada aí por gases, e também de material particulado e vapor de água. Tá? O que é esse material particulado? Poeira, por exemplo, tá? É uma camada essencial, né, para a vida, para a manutenção da vida na Terra. Esses gases, eles estão em quantidades diferentes, né, na atmosfera. Então, essa concentração, ela varia bastante. Então, em maior quantidade, nós temos aí o nitrogênio, cerca de 78%, né, de todo gás aí da atmosfera é nitrogênio. Cerca de 21% nós temos o oxigênio, gás que é importante nas trocas gasosas, né? Praticamente todos os seres vivos. E 1% aí o dióxido de carbono, argônio, vapor de água, dentre outros gases. A atmosfera ela é subdividida em 5 camadas, nós trabalhamos bem essas camadas, então espero que vocês se lembrem aí dos eventos característicos de cada uma delas. Aqui na troposfera, nós temos todos os eventos climáticos que ocorrem nessa camada, na troposfera. Ela tem aí, ela vai do solo, cerca aí de 12 quilômetros de altura. Aqui também nós temos uma maior concentração de oxigênio. Quanto mais próximo do solo, maior a quantidade de oxigênio. Aqui também circula, né, aviões de carga. Acima dessa camada, nós temos de 12 a 50 quilômetros de altura, de altitude, nós temos a estratosfera. Nela a gente encontra um gás chamado de ozônio, que forma aí uma camada que filtra os raios ultravioletas, né? Chamada aí de camada de ozônio. Bom, aqui também circulam alguns aviões que precisam percorrer aí grandes distâncias, né? De um país para outro, né? Locais mais distantes da sua origem, então vai trafegar aqui nessa região. De 50 a 80 quilômetros de altitude, nós temos a mesosfera, que é a região mais fria, né, da atmosfera. Aqui vai acontecer os raios cósmicos e também todo objeto ou material que entre na nossa atmosfera, quando chega aqui na mesosfera, esse material ele entra em combustão. Então ele vai assim se dividir em pedaços menores, evitando, né, grandes problemas ao atingir a superfície. De 80 quilômetros a 500 quilômetros de altura, temos aí a termosfera. É uma região, né, que possui uma faixa carregada de íons e isso faz com que transmita, né, frequências de rádio, né? Aqui também ocorre um evento chamado de aurora boreal, né? Vocês se lembram que nós falamos disso em sala de aula. Acima aí de 500 quilômetros, nós temos a exosfera, que é a camada mais distante do nosso planeta, né? É a transição, né, entre a atmosfera e o espaço e quando se ultrapassa essa camada, você já está aí no espaço sideral, né? Bom, relembrados tudo isso, vamos falar de efeito estufa, que não é um problema, na verdade é um fenômeno natural, né, que aquece o nosso planeta. E é um fenômeno muito importante.
Se não houvesse, o nosso planeta com certeza seria muito frio, né? Inviabilizando as diversas formas de vida que existe aqui, né? Bom, então aqui nessa imagem a gente pode observar como funciona uma estufa, tá? Então aqui eu tenho uma estufa de vidro, nela os raios ultravioletas do sol ultrapassam o vidro, mas o calor, né, a energia solar, ela vai ficar presa. Então o calor ele vai ficar aprisionado na estufa, tá? Mantendo ali uma temperatura agradável, né, para essas espécies de plantas. Então o vidro ele permite que entre a energia solar, mas não permite a saída desse calor, né? A parte dos raios solares é refletida, então parte desses raios é refletido e parte vai ficar retida aqui dentro da estufa, mantendo a temperatura, né, mantendo o calor ali dentro. E isso acontece no nosso planeta, é o que acontece com o efeito estufa do nosso planeta, né? Então os raios solares ultrapassam as camadas, né? Chegam até a superfície, é refletido, né? Boa parte é refletido, mas parte vai ficar retido aqui, mantendo a temperatura do nosso planeta, ok? Bom, o que é o problema então? Nesse efeito estufa, quando gases são lançados, né, de forma indevida, aumenta a quantidade de gases aí do efeito estufa, que promove o efeito estufa, ao invés desses raios serem refletidos, eles ficam retidos, então aumenta muito a temperatura, né? Então o calor ele aumenta. E aí que veio o problema, né? Como o aquecimento global, por exemplo. E nos últimos anos, o planeta tem esquentado, a temperatura tem aumentado. E enquanto houver, né, a emissão desses gases, a temperatura tende a aumentar, né? Então, a isso a gente chama de aquecimento global e que influencia também diretamente nas mudanças climáticas, né? Bom, os gases que causam o efeito estufa, que promovem o efeito estufa, nós não vamos falar, aprofundar neles, porque é tema da nossa segunda semana, tá? Mas aí a gente vai citar, né, alguns: dióxido de carbono, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos e o metano, tá? Nós vamos falar mais na próxima aula. E as consequências desse aquecimento global? Então, nós temos derretimento das calotas polares, consequentemente, aumenta o nível dos mares, e isso pode acabar com cidades, né? Cidades aí podem ser varridas do mapa se aumentar muito o nível dos mares. E aí nós temos aumento, né, de mudanças de eventos climáticos, furacões, terremotos, ciclones, terremotos, enchentes. Com isso, os animais perdem seus habitats e o que acontece? Podem entrar em extinção, né? Além disso, reduz a produção agrícola, né, trazendo problemas aí na alimentação, né, mundial. Bom, pessoal, então foi isso. A primeira semana a gente fez essa revisão. Na segunda semana a gente vai dar continuidade aí, falando sobre o aquecimento global, né, os gases poluentes, tá? Espero que esse material tenha contribuído para o estudo de vocês e até a próxima semana.